Supercomputadores quânticos podem destruir a rede do Bitcoin? Nesta semana, o Google anunciou o seu novo produto, que é um chip que promete desbancar aí vários dos maiores computadores do mundo. Esse chip contém uma tecnologia que está presente aí no conceito de computadores quânticos, que para quem estuda mais o mundo das criptomoedas sabe que essa é uma das maiores ameaças que existe ao Bitcoin, à blockchain, à descentralização. E nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber e se realmente a gente está com o Bitcoin e as criptomoedas em risco logo depois da vinheta. E antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir encarecidamente para deixar aquele like, que isso é muito importante. Verifica a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. E nesta semana, durante o congresso, o Google anunciou o seu novo processador quântico chamado Willow, que é um chipzinho bem pequenininho que tem o poder aí de fazer um cálculo matemático em 5 minutos, onde um supercomputador hoje levaria centenas de milhões de anos para conseguir estar processando. Então isso surpreendeu muita gente, né? A gente teve a divulgação desse supercomputador Willow, que vai ser um chip similar a esse aqui, né? Que ele ainda está em fase de testes, ele não está no mercado ainda. E o Google, com esse anúncio, ele está mais ou menos aí apresentando para a gente uma tecnologia que, de acordo com as projeções, né, dos grandes especialistas e tecnólogos, a gente só veria ela daqui a 30 anos. E o que chocou muita gente é justamente o poder que esse pequeno chip tem de processar vários cálculos matemáticos, né, superando aí os supercomputadores, por exemplo, que a NASA usa para resolver equações aí e problemas matemáticos que demorariam muitos e muitos anos. Esse chip Willow resolveu em 5 minutos. E com isso, muita gente começou a ficar em dúvida. Cara, hoje em dia a mineração de Bitcoin é simplesmente computadores resolvendo cálculos matemáticos. Então, se um computador conseguir ter um poder para resolver equações matemáticas de uma forma tão desproporcional assim, será que essa pessoa consegue manipular a rede do Bitcoin, ou quem sabe descobrir aí algum tipo de carteira utilizando a força bruta? E é justamente para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Hoje em dia existem duas formas de você conseguir hackear a rede do Bitcoin, ou então conseguir de alguma forma tirar vantagem através de um altíssimo poder computacional. O primeiro de tudo é você tentar acertar as senhas de carteiras, né? Caso você não saiba, hoje em dia as senhas do Bitcoin elas são aí um conjunto de 24 palavras que te dá aí acesso à sua carteira. E essas 24 palavras elas utilizam um mecanismo aí de criptografia que demoraria também muitos e muitos anos para fazer. Então, esse chip da Google, ele está com um poder computacional, por assim dizer, de 105 qubits. Qubits, caso você não saiba, é a unidade de processamento de um computador quântico. Então, basicamente, enquanto os computadores normais eles trabalham com as taxas de bits, que é um valor que pode ser 0 ou então ser 1. Então, por exemplo, se a gente, tem 8 bits, a gente tem 1 byte. Se a gente tem, por exemplo, 8.192 bits, a gente tem 1 kilobyte ou 1 kbyte. Se a gente tem 1.073.741.824 bits, a gente tem 1 gigabyte. Então, esse número aqui de 1 gigabyte é essa quantidade aqui de conjuntos de 0 ou de 1, né, que a gente vai ter de informação. Então, por exemplo, se a gente tiver ali 40 qubits de processamento, a gente vai ter uma máquina que consegue aí, armazenar, né, gerar uma informação de 1 terabyte. E esse novo computador do Google, ele tem uma informação aí de 105 qubits. Ou seja, ele vai conseguir gerar aí uma quantidade de informação que hoje em dia nenhum computador consegue gerar. Porém, se a gente pegar essa quantidade de qubits e comparar com a quantidade de dados que precisam ser gerados para a gente conseguir formar uma carteira de Bitcoin com 24 palavras aleatórias numa ordem exclusiva e que as palavras têm que estar escritas certas, a gente vai precisar aí de um poder de mais de milhares de qubits. Então, assim, você teria que ter ali o chip desse aqui, que seria praticamente 10 vezes mais potente,
né? Então é algo que por agora não está em jogo, né? A gente não tem como ter um poder computacional forte desse. E o segundo medo das pessoas é justamente o fato dos supercomputadores hoje utilizados da mineração vão ser muito fracos comparados a esse novo supercomputador aí do Google, né? Hoje em dia a mineração do Bitcoin ela acontece por problema matemático, né? Eu vou explicar aqui mais ou menos rapidinho como funciona. Observa que aqui a gente tem vários quadradinhos que eles ficam mudando o tempo inteiro. Isso aqui são as mineradoras tentando organizar as transações. Cada quadradinho desse aqui é uma transação. E elas tentam organizar essas transações justamente para a gente ter uma ordem muito específica que ela é aceita pela blockchain. Quando a mineradora consegue encontrar essa ordem, ela vai minerar o bloco. Então o bloco ele vai sair daqui e vai para cá. E ela vai receber a taxa de mineração mais uma quantidade fixa que é reduzida aí no halving, que hoje é 3,125 bitcoins. Então, esses blocos aqui, eles são armados por tentativa e erro, são cálculos matemáticos. Então, expliquei tudo isso, né? Porque se a gente, por exemplo, tiver um computador quântico que tiver uma capacidade de processamento muito maior do que os computadores das mineradoras, esse computador vai conseguir montar praticamente todos os blocos e vai dominar a blockchain. Então ele vai conseguir colocar e tirar a transação que ele quiser e, consequentemente, a rede vai deixar de ser descentralizada. Inclusive, ele vai ter o poder, por exemplo, para validar transações ali sem qualquer tipo de... validar blocos sem qualquer tipo de transações. Então ele vai poder, por exemplo, parar a rede do Bitcoin. Mas aí a gente já vai ver outra questão, porque a rede do Bitcoin ela foi feita para minerar blocos a cada 10 minutos e o seu ajuste de dificuldade também vem acontecendo a cada 2 semanas. Inclusive, daqui a 4 dias, a rede do Bitcoin ela deve aumentar em 3,38 o seu poder computacional, porque um bloco, em média, está demorando 9,7 minutos aí para ser criado. Então, a rede do Bitcoin ela já autocalibra a dificuldade, fazendo com que esses computadores também eles não consigam validar ali todos os blocos, justamente porque vai ficar mais difícil para eles estarem de fato minerando. E como a rede do Bitcoin ela é uma rede democrática, não basta um supercomputador conseguir ter a capacidade de minerar todos os blocos, né? Porque a gente consegue fazer atualizações e essas atualizações elas acontecem por votação dentro dos nodes do Bitcoin, os nodos do Bitcoin, as pessoas que rodam a máquina do Bitcoin ali no seu próprio computador. Então esse supercomputador vai ser uma pessoa votando no meio de várias outras. E com isso é possível que as pessoas lancem atualizações na rede do Bitcoin, igual já aconteceu várias vezes ao longo da história, para, por exemplo, burlar poderes computacionais muito expressivos, ou então simplesmente mudar o tipo de criptografia do Bitcoin para que esses supercomputadores eles não consigam estar validando ali todos os blocos, né? Existem várias soluções ali que podem estar sendo apresentadas para a rede do Bitcoin, podem estar sendo votadas e aprovadas para que o supercomputador não venha de fato a ser um problema na rede. Então, tudo isso é perfeitamente contornável para a rede do Bitcoin, sem falar, né, do simples fato de que se tiver um computador quântico disponível no mercado, a tendência é que as mineradoras comecem a utilizar esse computador quântico, porque elas precisam também ganhar dinheiro, né? Então elas estariam de desvantagem se elas utilizassem um computador convencional enquanto tinha outra pessoa minerando com um computador quântico. Então elas simplesmente vão comprar computadores quânticos e o que vai acontecer é que a rede ela simplesmente vai rodar em cima de cálculos matemáticos extremamente complexos e se autocalibrando para os computadores quânticos. Então ela ainda vai ficar mais segura ainda, mais difícil de ser hackeada, mais difícil de ser controlada, mais descentralizada ainda. E cara, sinceramente, se a gente tiver um computador quântico potente o bastante para conseguir hackear a rede do Bitcoin, que hoje em dia é a rede mais segura e mais descentralizada do mundo, tá? Isso é um fato, ela nunca foi hackeada e ela é a rede que tem maior quantidade de usuários com maior quantidade de poder computacional. Cara, se a rede do Bitcoin conseguir ser hackeada, o Bitcoin não vai ser o problema, tá? Porque a gente vai ter guerras cibernéticas entre governos acontecendo. Imagina, por exemplo, se os Estados Unidos tiver um computador super potente desse, você acha que ele vai querer hackear o Bitcoin ou vai querer hackear o governo russo, o governo chinês,
Ou se isso acontecer na Rússia e na China, você acha que eles vão querer atacar o Bitcoin nos Estados Unidos? Então a gente já cai num impasse, né, muito mais teórico do que realmente aconteceria se uma pessoa tivesse acesso a esse computador quântico. E no momento em que mais de uma pessoa tem acesso a esse computador quântico, que acaba que vai ser de fato uma tendência, a própria rede do Bitcoin ela já se calibra e fica ainda mais segura, justamente por aumentar, né, a sua dificuldade a cada 2 semanas. E caso mais de um minerador, por exemplo, tenha acesso a essa super tecnologia, a rede do Bitcoin vai calibrar e os mineradores vão continuar competindo entre si. Então, o motivo, né, de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu trouxe essa notícia que está assustando bastante gente e que, se a gente realmente olhar o impacto dela na prática, não tem muito o que fazer, não tem muito o que afetar. Até mesmo porque, mesmo a gente tendo um chip que ainda não está no mercado, ainda está em processo conceitual, por assim dizer, ele já foi fabricado, a gente já fez alguns testes, mas nada de fato na prática. Esse chip, que hoje em dia é o mais potente do mundo, o mais potente já desenvolvido, ele ainda está anos de chegar próximo à quantidade de poder computacional necessário para conseguir burlar uma carteira, craquear, descobrir ele por força bruta a carteira do Satoshi Nakamoto, por exemplo. E mesmo se isso acontece, a gente ainda consegue passar por uma atualização na rede do Bitcoin para dificultar ainda mais a criptografia, o que vai fazer com que esses supercomputadores precisem evoluir cada vez mais para conseguir aí chegar a quebrar, né, de fato, uma criptografia da rede do Bitcoin. Então não, pessoal, o supercomputador aqui não vai fazer o Bitcoin acabar, não vai fazer o Bitcoin destruir da noite para o dia, e se tiver algum impacto, eu te garanto que esse impacto ele vai ser positivo. Não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer aqui no canal, geralmente a gente fala aqui de temas não tão complexos, até mesmo porque, cara, eu estudo Bitcoin, né, mas eu não sou um especialista em programação, então dentro das coisas que eu estudo, dentro das informações que eu aprendo, eu tento trazer para vocês de uma forma menos técnica, menos massiva. E se esse vídeo te agregou de alguma forma e conseguiu aí te esclarecer um pouquinho mais sobre essa parte de mineração, de computação quântica, e te tirou um pouquinho desse medo, cara, deixa esse like que isso ajuda demais aqui no canal, verifica a sua inscrição aqui embaixo. E no mais, eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!